Eu vou começar, então, com o professor do Instituto de Relações Internacionais da PUC do Rio, Márcio Scalércio. Bom, Scalércio, primeiro que se terrorista fosse respeitar princípio de inviolabilidade, não era terrorista, seria, né? Um péssimo terrorista. Seria um péssimo terrorista. Mas, sem querer cair na teoria da conspiração, porque a gente também não vai achar que há uma coordenação entre os rapazes lá no Canadá e os irmãos de Boston, enfim. Mas eu acho que a gente pode dizer que são reações a ações, né? São talvez parte de um mesmo fenômeno, de uma mesma circunstância que a gente está vivendo aí, resultado até de atitudes americanas tomadas desde 11 de setembro de 2001? Pois é, a gente conversou um pouco em off e tem realmente uma situação que já há décadas, não vem nem do 11 de setembro, em que existem conflitos em determinadas áreas do mundo e as potências ocidentais se posicionam em relação a esses conflitos. E esse posicionamento é um posicionamento político que dá força a algumas forças políticas nessas regiões, enfraquecem outras, e aí a dinâmica do conflito acaba envolvendo diretamente essas potências, sendo que as forças políticas, quando radicalizam e usam a violência, fazem uso da violência como podem, né? Então, não é possível a gente imaginar, por exemplo, que essa situação de Boston esteja articulada, por exemplo, aos 2 sujeitos que foram presos no Canadá, acusados da Al-Qaeda. Eu ainda estou no campo da especulação, eu preciso de um pouco de distanciamento para fazer uma interpretação peremptória dos fatos. Mas eu estou, no caso de Boston, eu estou mais imaginando que isso aí foi uma iniciativa dos 2 rapazes do que qualquer vínculo que eles tivessem mais amplo, né, internacional. Embora isso tenha que ser desvendado pelos investigadores. O negócio lá da Líbia, a Líbia está em conflito, a guerra civil da Líbia não acabou, a situação lá, há uma luta política muito grande e as potências, França, Itália, Inglaterra, apoiam facções dentro da Líbia, não é? E algumas das facções vitoriosas lá são integradas por facções de radicais islâmicos. Isso até o coronel Gaddafi avisou antes de ser arrastado pelas ruas. Então, quer dizer... E, aliás, o Bashar al-Assad vem avisando também, né? Tomem cuidado com quem vocês estão apoiando. E diz isso desde o início. Então, esse cenário produz uma situação que abriga esses atos de violência, que eu já disse aqui, eu disse da última vez que eu tive aqui no jornal, que a grande questão preocupante é que em ambos os lados da moeda, as vítimas são civis. Sim, sem dúvida. Os civis é que estão sendo atacados. Agora, essa espécie de acefalia, num certo sentido, né? Quer dizer, que você tem claramente, se a gente traçar aí uma arqueologia dessa construção desses grupos terroristas desde a segunda metade do século XX para cá, né? Se a gente pensar assim, porque tem, enfim, Hezbollah, aquela coisa toda que se forma, depois os mujahedins lá por conta da questão do Afeganistão, enfim, você tem uma série de movimentos aí que vão se estruturando, a formação da Al-Qaeda, e depois você tem uma tentativa aí dos Estados Unidos de combater, né, desestruturar a Al-Qaeda muito claramente aí na última década, enfim, e de repente você tem uma falta de coordenação ao você liquidar lideranças e de repente indivíduos tomam para si a luta, né? Talvez o que tenha acontecido aí em Boston, por exemplo. Aí tem uma resposta que você está falando e um adendo, né? A resposta que você está falando a estrutura da rede é exatamente para funcionar dessa maneira. Se eu matar as lideranças aqui, outras lideranças vão assumir o meu lugar, sem que haja uma hierarquia centralizada que defina as ações. Essa espécie de metástase, ela é desejável, né? Isso não pode dizer nem que isso aí é uma manifestação do atraso do século VII depois de Cristo. Não, isso é uma estrutura moderna, isso é uma estrutura contemporânea, que vai se espalhando em diferentes segmentos da sociedade. A outra coisa é que a gente também não pode esquecer do terrorismo de Estado. Quer dizer, quando populações civis
não importa em que lugar do mundo, são atacados por agentes do Estado, entendeu? Isso é terrorismo também. Isso é um ato de violência injustificável. Eu disse aqui, o sujeito morreu, 10 crianças foram mortas lá no Afeganistão por bombardeio aéreo de drone, entendeu? Foi um erro nosso, mas morreu do mesmo jeito. Então, esse tipo de situação também é intolerável, também não pode ser deixada de lado, ela tem que ser denunciada, nós temos que reclamar disso, porque essa situação leva ao círculo vicioso da retaliação, entendeu? E a gente não está conseguindo sair disso, né? As autoridades não estão discutindo. As autoridades que eu falo os líderes mundiais, os partidos políticos, as organizações humanitárias, que fazem o que podem, até muitas dos erros que as potências realizam nas suas ações no mundo afora, a gente acaba sabendo graças às associações de direito humanitário que militam sobre isso o tempo todo. Mas a gente está fracassando nesse negócio. Hoje nós temos conflitos, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, em que as vítimas mais frequentes são civis, ponto acabado. E estamos vivendo essa situação. A tortura se tornou banalizada por parte das autoridades, pessoas são presas, entendeu? Colocadas em cárceres secretos, e isso é feito pelo Estado também. Então isso é tudo muito preocupante. Esclareço, obrigada, viu? Obrigado pela sua você. presença aqui com a gente.